Então, pessoal, comecemos pelo substantivo. O que é o substantivo? Como eu já falei para vocês, é a substância, né? É o nome que se dá a tudo o que existe na face da Terra. Se vocês olharem aí para o lado, né, onde vocês estão, vocês vão ver que tudo tem nome. A esse nome chamamos substantivo, né? O nome das coisas. O substantivo é a coisa propriamente dita, é o nome propriamente dito. Então o substantivo vai aí nomear as pessoas, os lugares, os sentimentos, as ações, né? Ele vai dar nome aos sentimentos, às ações, lugares, pessoas. Então aqui substantivo, pessoas, Fábio, Maria, João, José, nome das pessoas, aí os nomes próprios, né? Nomeando lugares, Porto Alegre, Lages, uma cidade de Santa Catarina, enfim, o nome aí não precisa ser só das cidades, pode ser dos países, dos estados, enfim, qualquer lugar que exista aí, né? O nome dos lugares. Ele nomeia os sentimentos, a felicidade, o amor, nomeia aí as sensações, né? Vai dando nome para tudo. As ações, corrida, esforço. E aí eu falei para vocês que verbo é uma ação, né? A palavra que expressa uma ação. Tá, a ação propriamente dita é o verbo. Correr é o verbo. A corrida, o nome que eu dou para ação, substantivo. Esforçar-se é o verbo. O esforço, o nome que eu dou para ação, né, é o substantivo. Substantivo é o nome das coisas, o nome propriamente dito. Vamos estudar aí a classificação do substantivo, depois a flexão do substantivo, e vocês vão entender que a gente, nesse estudo, está falando apenas do nome das coisas. Tá? O substantivo é o nome em si, o nome propriamente dito, tá ok? Pois bem, pessoal, o estudo substantivo ele começa aí pela classificação do substantivo, e é o que a gente vai começar a ver. Vocês sabem que o substantivo aí, ele se classifica em comum, próprio, ele pode ser primitivo, derivado, ele pode ser simples, o composto, né? Como vocês já devem conhecer aí. O substantivo comum, ele é aquele substantivo que designa seres da mesma espécie. Não é tão difícil assim de diferenciar substantivo comum de substantivo próprio. Quando eu digo que o substantivo comum designa seres da mesma espécie, eu quero dizer aqui, ó, pessoa, cidade, empresa, ou seja, existem várias pessoas. Né? E aí eu poderia colocar aqui menino, homem, mulher, são pessoas. Tá? Cidade, por exemplo, existem aí várias cidades. Tá? Empresa, existem aí várias empresas. Então, pessoa, cidade, empresa, são todos substantivos comuns. Agora, o próprio ele vai designar aí um ser em particular. Assim como pessoa é comum, porque existem várias pessoas, eu vou dizer que Fábio já é um substantivo próprio. Por quê? Porque ele é uma pessoa em particular, né? O nome de uma pessoa em particular. Assim como existem várias cidades e cidade é um substantivo comum, eu vou dizer, por exemplo, que Paris já é um substantivo próprio. Por quê? Porque existe só uma cidade chamada Paris. Né? Assim como existem aí várias empresas, eu vou dizer que empresa é um substantivo comum, existe aí a empresa gramática em vídeo, que é o nome da minha empresa. E aí existe só uma, a minha. Né? Então, o substantivo comum vai designar seres de uma mesma espécie, né? Vários seres de uma mesma espécie, e o próprio designa um ser em particular, né? Que pode estar dentro daquelas espécies ali. Né? Aí já seria um substantivo próprio. Aí você já sabe os nomes de cidades, empresas, os nomes de lugares, enfim, nome próprio que está registrado aí é substantivo próprio. Tá? Cuidado que vocês devem ter esse aqui. Aqui eu tenho Judas e aqui eu tenho Judas. Olha a linguagem figurada aí, como a contextualização, como é que está no texto. Aqui eu tenho Judas traiu Jesus. Que vocês já conhecem o Judas que traiu Jesus. Então Judas aqui é um nome próprio. Ele está designando aí, né, um ser em particular. É aquele Judas da Bíblia. Agora aqui embaixo eu tenho ele é um Judas. Esse Judas aqui é exatamente aquele Judas ali? Não, esse Judas aqui, ele está aqui no sentido de traidor.
traidor, né? Por uma espécie de linguagem figurada que a gente faz pelo fato de Judas ter sido a pessoa aí que na Bíblia traiu Jesus. Então, quando eu digo ele é um Judas, eu já estou dizendo que ele é um traidor. E aqui já não é mais nome próprio, aqui já é comum, né? Porque ele está no sentido de traidor. É esse cuidado que vocês devem ter entre o substantivo comum e o substantivo próprio. Seguindo então a nossa classificação, pessoal, nós veremos agora o substantivo concreto e o substantivo abstrato. O que é substantivo concreto? Concreto é aquele que designa ser aí de existência real, ou seja, tudo aquilo que já existe, que já está fixado aí na existência humana. Pode-se dizer que é aquilo que dá para pegar, né? Como as pessoas dizem, concreto é o que dá para pegar, abstrato é o que não dá para pegar. No primeiro momento podem gravar assim, mas com o tempo vocês vão vendo aí que tem, não basta só essa explicação, né, para um concurso. Por hora gravem assim: pedra, alma não dá para pegar, e é um substantivo concreto. Deus também, nunca ninguém pegou, e a gente colocou como sendo um substantivo concreto. Lobisomem, fada, né? Avô e a pedra dá para pegar. Então por isso que eu não posso gravar como aquilo que dá para pegar é concreto e aquilo que não dá para pegar é abstrato. Então o concreto designa ser aí de existência real. Por que é mais fácil dizer ser de existência real? Porque a alma, né, ele existe aí como se fosse... Nunca ninguém viu a alma, mas num termo, digamos, psicológico, aí a alma está ali, as pessoas sentem que ela existe, ela já está nos livros aí, né? Então, a alma é um ser aí de existência real. A fada também, né? Ela já existe aí nos livros de história, então é um ser de existência real. O lobisomem também, né? Deus, que no caso seria aí uma convenção, tem as pessoas que não acreditam, e para as pessoas que não acreditam, ele seria aí abstrato, mas convencionou-se que Deus é um ser concreto, tá? Então tem as suas convenções aí. Mas concreto designa um ser de existência real. E o abstrato, pessoal, ele vai designar aí qualidade, sentimento, ação, estado dos seres, né? Sempre quando estiver nomeando as coisas, né? Beleza é uma qualidade. A beleza. Coragem é uma qualidade. A coragem. Brancura é uma qualidade. Aliás, o nome dá qualidade. Não vão confundir. O que é adjetivo aqui? Belo é adjetivo. Agora, o nome que eu dou para essa qualidade é a beleza, né? Quem é belo tem beleza, ou seja, belo adjetivo e a beleza substantivo. Então é o nome da qualidade, né? Não é a qualidade propriamente dita. Coragem, né? A pessoa que tem coragem é corajosa. Então, corajosa seria o adjetivo. A coragem é o nome que eu dou para a qualidade, aí eu vou dizer que é um substantivo, né? Brancura. Branco é adjetivo, mas o nome que eu dou para essa qualidade de ser branco é a brancura. A brancura, substantivo, tá? Então, o abstrato designa aí o nome da qualidade, não a qualidade propriamente dita, porque a qualidade é o adjetivo. Ele é o nome da qualidade, substantivo. Ele também dá aí o nome dos sentimentos. Amor, saudade, fome, são sentimentos, né? São todos sentimentos. Então, eu vou aí dizer que é um substantivo abstrato. Ele designa o nome das ações, né? Fuga. Fugir é verbo. O nome que eu dou para essa ação é a fuga. Aí é um substantivo. Viagem. Viajar é verbo. O nome que eu dou para a ação de viajar é a viagem. Aí eu vou dizer que a viagem é substantivo. Estudo. Estudar é verbo. Mas o nome que eu dou para essa ação de estudar é o estudo. Então, o estudo, substantivo. Doação, né, é o nome de uma ação. Doar é o verbo. A ação de doar. Mas o nome que eu dou para essa ação é a doação. Doação, substantivo. E o substantivo abstrato também designa aí o estado dos seres. Ou seja, a maneira como a pessoa está, né, como ela se encontra, o estado em que ela se encontra naquele momento. Vida. Né? Vivo, ele está
vivo, o vivo seria aí o adjetivo, mas quem está vivo tem a vida, então vida, substantivo. Cegueira, cego, seria uma característica, o adjetivo. O nome que eu dou para quem está cego, né, para o que ele tem é a cegueira. A cegueira é substantivo. Doença, doente é adjetivo, mas o nome que eu dou para quem está doente, né, para o que ele tem é a doença. O estado em que ele se encontra é a doença. Então doença, substantivo abstrato, tá? Não vamos confundir. Em suma, o que vocês podem depreender daqui? Que substantivo abstrato é tudo aquilo que depende de um ser para poder existir. Ele passa por um ser vivo para que ele possa existir. Se ele não passar por esse ser vivo, ele não é substantivo abstrato, tá? Por exemplo, beleza depende de alguém, né? Tem que existir uma pessoa para que a beleza exista. Tem que existir alguém para que a beleza exista. A coragem também, a brancura também. Amor, saudade, fome, fuga, viagem. Tudo isso aqui, né, que são substantivos aí abstratos, eles dependem da existência de alguém para poder existir. Ele passa pelo ser para depois existir. Isso é substantivo abstrato. Agora o concreto, claro, vocês vão dizer, a fada passou por um ser, não no âmbito do sentimento, a pessoa simplesmente escreveu a fada, né? Precisou de uma pessoa para que ela existisse, mas ele não passou pelos sentimentos, né? Pela qualidade, pela ação, pelo estado, não passou por dentro da pessoa para poder existir, né? Então, o abstrato é aquele que depende de um ser aí para poder existir, que passa por dentro de um ser para poder existir. O concreto é aquele que designa um ser de existência real, tá? Não vão confundir isso aí. O cuidado que vocês têm que ter é esse aqui. Eu tenho aqui embaixo. A caça foi boa. Ele trouxe a caça para comer. Olha aqui, eu tenho a caça e eu tenho a caça, né? Qual deles é o nome da ação de caçar? Esse aqui, nome da ação de caçar. Ou seja, a caça foi boa. Então, isso aqui, tá, é substantivo. Aqui, ó, substantivo abstrato. É o nome da ação de caçar. Qual é o nome dessa ação? A caça. Né? Agora, aqui o que eu tenho? Ele trouxe a caça para comer. Aqui é substantivo concreto. Por quê? Porque esse caça aqui designa o quê? Animal. Né? O animal em que a pessoa está trazendo. Ó, substantivo concreto. Né? Seria aqui o animal. Ele trouxe o animal para comer. Tem que prestar muita atenção na linguagem figurada, tá? São conceitos fáceis que eu estou dando. Futuramente, obviamente, aí nos DVDs eu vou explicar o que exatamente cai num concurso. A intenção desses vídeos que eu estou postando aí na internet é facilitar a vida de quem está começando, tá? Não é complicar. Daí o vocabulário quase no âmbito coloquial. Tá? Não vão me culpar e dizer que eu não sei dar aula, que eu não falo termos como algumas pessoas até veem, não falo termos adequados, mas a intenção dos meus vídeos é facilitar muito a vida de quem está começando a estudar, tá? Eu quero aí popularizar a língua portuguesa, fazer com que as pessoas entendam mesmo. Então eu vou começar com conceitos bem fáceis e aí futuramente, né, eu vou explicar melhor aí como é que funciona isso, tá? Então, por hora, gravem isso aí, tá? Os cuidados que vocês têm que ter são esses aí com substantivo concreto e abstrato. Vamos ver os próximos aí. Bom, pessoal, aqui é muito fácil, não tem segredo, né? Substantivo simples e substantivo composto. Substantivo simples é aquele que é formado por um único radical, tá? Ou seja, uma palavra só, né? E o substantivo composto é aquele que é formado aí por dois radicais, ou seja, por duas palavras, tá? Então tá aqui, substantivo simples, pedra, só tem um radical aqui nessa palavra. Chuva, só tem um radical aqui nessa palavra. Água, só tem um radical aqui nessa palavra, substantivo simples. Por isso que é importante estudar primeiro aí, né, a estrutura e formação das palavras, para que você já saiba o que é um radical. A essa altura do campeonato já tem que estar sabendo o que é um radical. Tá? Então pedra, chuva, água, tem apenas um radical, substantivo simples. Agora aqui no composto ele é formado por dois radicais. Então eu tenho aqui pedra, sabão, tem o radical pedra e o radical aqui, sabão. Né? Pode ser sabonete, pode ser ensaboar. Né? Então tem dois radicais.
Guarda-chuva é a mesma coisa, eu tenho dois radicais aqui. O radical da palavra guarda e o radical da palavra chuva. Eu formei o que aqui? Uma palavra, aqui uma palavra, dois radicais, é uma palavra, substantivo composto. Agora, o que vocês têm que ver? O que é isso aqui? Substantivo simples ou substantivo composto? Obviamente que é um substantivo composto. Eu tenho duas palavras aqui. Eu tenho a palavra água e a palavra ardente. Né? Então, substantivo composto, formado por dois radicais. Ok? É esse o cuidado que vocês têm que ter. É isso aí. Nossa próxima classificação, pessoal, é muito simples, muito elementar. Tá? É bem isso aqui mesmo. Substantivo primitivo é aquele que não deriva de uma outra palavra, ou seja, a primeira palavra que surgiu na língua portuguesa. Substantivo derivado, tá? Ele deriva de uma outra palavra, geralmente, né, de uma palavra primitiva. Então eu tenho aqui substantivo primitivo, pedra, substantivo derivado, pedreiro. Vou acrescentar aqui um sufixo. Tá? Eu tenho aqui substantivo primitivo ferro, substantivo derivado, ferradura. Acrescento aqui, né, sufixo adura. Eu tenho aqui o substantivo primitivo livro, acrescento aqui aria, livraria. Tá? Substantivo derivado. Então o substantivo primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra. Tá? A primeira palavra que surgiu. Pedra, ferro e livro. O derivado é aquele que vai derivar da palavra primitiva. Substantivo derivado, pedreiro, ferradura e livraria. É isso aí, bem simples, bem tranquilo. Nossa próxima classificação, pessoal, é a classificação do substantivo coletivo, que nada mais é do que aquele substantivo que exprime aí o conjunto de seres de uma mesma espécie. É um assunto chato de estudar porque vocês têm que decorar. E não são só esses aqui que eu coloquei aqui no quadro. Isso aqui são só exemplos. São vários, inúmeros. Né? E tem caído aí em concurso. Em vestibular não tem caído tanto. Mas como é um estudo que enriquece o vocabulário de vocês aí, é importante porque vocês podem deixar aí de acertar uma questão de vestibular por não saber o que significa aquele termo. Né? Então, para a interpretação de texto é importante, né, vocês saberem aí o significado desses coletivos. Daí a importância de se estudar. Então procurem nas gramáticas, tem umas listas imensas, aí não faz sentido eu colocar aqui e ficar repetindo para vocês podem procurar nas gramáticas, na internet, né, substantivos coletivos, vai aparecer ali uma lista enorme para vocês se divertirem decorando isso aí. Então eu coloquei como exemplo aqui, acervo é o coletivo, né, de obras de arte. Então, ou seja, o coletivo exprime um conjunto de seres de uma mesma espécie. Então, acervo, a gente vai chamar aí o conjunto de obras de arte, a gente vai chamar de acervo. Conjunto de textos literários seletos, a gente vai chamar de antologia. Né? A hemeroteca, por exemplo, já é o conjunto de jornais, revistas. Né? Matilha, coletivo de cães de caça. Plateia é o coletivo de espectadores, aí, de ouvintes, né, de um teatro, ou não precisa ser exatamente de um teatro. Prole é o conjunto de filhos de um casal. Então acervo, antologia, hemeroteca, matilha, plateia, prole são substantivos coletivos, porque eles exprimem aí um conjunto de seres de uma mesma espécie. Tá? Então procurem estudar aí essa questão dos coletivos, procurem nas gramáticas, na internet, para que vocês decorem aí, porque pode ajudar vocês a acertar uma questão aí no concurso ou no vestibular e até mesmo na escola, tá ok? É isso aí.